Bom dia, turma! Bom dia a todos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de redação. Eu sou a professora Jéssica Lima e hoje nós iremos dar início a mais um gênero textual, certo? Um gênero textual, inclusive, que é muito especial, pois é tipicamente da nossa região Nordeste. Sim, ele foi criado aqui e ele é tipicamente nosso. Inclusive, esse gênero textual ano passado passou a ser considerado um patrimônio cultural, certo? Nordestino. Então, hoje nós iremos, meus amores, estudar sobre o cordel. Então, já convido vocês a abrir o livro de vocês na página 28, onde traz a leitura e a explicação sobre esse gênero textual. Porém, a teacher vai tentar explicar aqui com as minhas próprias palavras para que vocês possam entender que gênero textual é esse. Vocês talvez já tenham tido algum contato com esse gênero textual, mas hoje a teacher vai trazer as características dele principais, tá certo? Vai falar por que ele é escrito dessa forma e suas características gerais, tá certo? Então, fica aí, presta bastante atenção no vídeo, certo? Então, meus amores, o cordel, certo? Ele é um tipo de literatura popular nordestina. Por quê, teacher? Porque ele foi criado aqui no Nordeste e porque ele fala sobre a nossa história, sobre o sofrimento, certo? Da seca que acontece na nossa região, coisas antigas que vêm sendo abordadas ao longo dos anos. Então, conta a história do nosso povo, do sofrimento, não só do sofrimento, das alegrias também, das nossas conquistas, das nossas vitórias. Então, por isso ele merece muito respeito, não é? Então, esse gênero textual, ele tem esse nome cordel. Por quê, teacher? Porque eles são feitos em forma de livrinhos, tá? Livretos, e ficam pendurados em cordas. Daí o nome cordel, certo? A pessoa que cria o cordel é chamado de cordelista, certo? É ele que cria, então, essas obras de arte. Esse texto, esse tipo de texto, meus amores, ele é uma espécie de literatura cantada, um poema como se estivesse sendo cantado. Então ele tem bastante rima e geralmente quando alguém vai recitar um cordel, ele segue um ritmo, certo? Como se fosse uma música mesmo. Por isso daí a semelhança do cordel com um poema, certo? Só que ele tem características bem específicas que o difere do poema, tá? Não é a mesma coisa, certo? E geralmente nos cordéis a gente encontra um estilo artístico também muito apreciado e muito típico do Nordeste, que é a xilogravura, certo? O que é isso, teacher? Que palavra tão diferente? Sim, xilogravura. Xilogravura é um tipo de arte, tá? É um desenho que se faz em uma madeira, tá? Primeiro, o cordelista ou a pessoa que faz a xilogravura, ela vai trabalhar na madeira com o desenho, depois vai passar a tinta, depois colocar o livreto, que é o livrinho onde fica escrito os cordéis, coloca lá como se fosse uma impressora, o desenho fica então de uma forma bem diferenciada, bem única na capa do livreto onde vai ser escrito os cordéis. E também dentro, nos próprios cordéis, durante as estrofes, também tem desenhos que são xilogravuras também, certo? Então, vocês vão poder ver exemplos deles aí, ó. Vocês observam que são desenhos bem típicos nordestinos, né? Tem símbolos do Nordeste, tem cactos, tem aquele chapéu, né, bem icônico do Lampião, da Maria Bonita, certo? Tem aí as nossas vestimentas, o nosso povo, certo? Então, tem simbologias que apenas no Nordeste, né, existem. Por isso, ele é um gênero textual típico nordestino, certo? Eu vou trazer agora outras características para vocês do cordel, certo? A linguagem de um cordel, que vocês vão encontrar nos cordéis, é uma linguagem bem simples,
uma linguagem que se assemelha muito com a forma que a gente fala, com os nossos dialetos, não é? Que são aquelas palavras que a gente encontra aqui no nosso Nordeste, né? Aquelas dialetos típicos da nossa região, como turrai, turrem, não é? Então, palavras que a gente não utiliza na norma culta, mas que é um dialeto típico da nossa região e que ele é falado, sim, em muitos lugares até hoje e deve ser muito respeitado, né? Pois é uma coisa que faz parte da nossa cultura e da nossa história. Então, também ele é composto por livretos com poucas páginas, certo? Então, o cordel, ele vem como se fosse um livrinho com pouquíssimas páginas, geralmente vem com 1, 2, depende da quantidade de cordéis, tá? Que o cordelista quer colocar no livreto. A história é contada em rimas, então, geralmente, o cordel é um texto, né, em forma de estrofes, todo rimado, e geralmente ele conta a história de uma pessoa, a história de um acontecimento. Então ele começa a contar a história do início até o final da história, certo? Como se realmente estivesse relatando um acontecimento. É ilustrado, né, com as xilogravuras nas capas, pode ser declamado ou cantado em voz alta, como eu falei para vocês. Alguns cordelistas até usam alguns instrumentos enquanto ele vai declamando ali o seu cordel e alguém vai tocando para dar mais ritmo ali na hora da leitura, certo? E os folhetos podem ser bibliográficos, ou seja, pode falar da própria, né, história da pessoa, didáticos e descritivos, ou seja, eles podem estar transmitindo aí alguma forma, algum tipo de tema, pode estar falando, trabalhando um tema, né, como forma de explicar ele, ou ele pode ser descritivo, ou seja, ele vai descrever um acontecimento ou alguma coisa, certo? Deixa eu ver mais características. Então, geralmente o cordel fala sobre o quê, teacher? Fala sobre quadrilha, fala sobre alegrias, como eu falei, tristezas, pessoas icônicas aqui do nosso Nordeste, sobre a forma que vive o nordestino, suas tradições, né? Seu jeito de viver, sua cultura. Então, fala geralmente, sim, sobre o Nordeste em si e das pessoas que vivem nele, tá certo? Então, meus amores, como a forma de se escrever se assemelha a um poema, vai ter verso e estrofe. Então, e esse verso, né, essa estrofe deve ter aí rimas, para que torne aí o cordel ritmado. Aqui no nosso livro, depois que você fizer a leitura aí do início, vai ter um cordel super famoso e bonito, que é a partida, né, a triste partida do rei do Baião, e quem escreveu foi o cordelista Guaiapuã Vieira. Eu vou tentar ler para vocês, ele é um pouquinho longo, tá? Então, observem as rimas e observem como ele descreve a vida do rei do Baião, né, que foi uma pessoa, que é uma pessoa até hoje muito importante aqui na nossa história. Então, começa. 5h15 da manhã do dia 2 de agosto do ano de 89, houve um terrível desgosto. De luto encontrava o Nordeste, com pranto triste no rosto. As rádios anunciavam: morreu o rei do Baião, o mestre Luiz Gonzaga, o popular Gonzagão, deixando muita saudade para esta grande nação. No sertão também se ouvia a Cauã executar, lento toque de silêncio e outras aves a chorar, a mãe deusa da natureza do seu trono soluçar. E concretizava o luto com sentimento profundo entre todas as gerações por este sofrido mundo, em homenagem a Luiz, o primeiro sem segundo. Luiz nasceu em Exu, agreste pernambucano. 1912 foi este o sagrado ano que o destino lhe escolheu para ele seguir bom plano. Filho de outro sanfoneiro, com o nome de Januário, desde então herdou seu dom, uma causa sem inventário, isto quando ainda garoto, segundo seu comentário. Desta forma, seu Luiz e seu pai acompanhando os bailes, forrós e feiras, seu baião foi ensinando. A fama na região já estava até ganhando. Deixou a terra natal, ao exército foi servir, vindo então para Fortaleza para sua missão cumprir, que muito lhe ajudou e a bons planos fez seguir. Devido às revoluções, sempre era transferido e nestas suas andanças morou num lugar querido.
Minas Gerais de Tancredo, o homem nunca esquecido. Foi então que conheceu um amigo e companheiro que já servia ao exército naquele ricão mineiro, de fora Dominguinhos, especial sanfoneiro. Então, meus amores, eu não vou ler o cordel inteiro para o nosso vídeo não se estender muito, então eu peço que vocês continuem a leitura, porque o final dela é muito interessante, tá? Como eu disse, conta a história aí do Luiz Gonzaga, que era conhecido como o Rei do Baião. Quando vocês terminarem, vocês irão fazer apenas a página 32, tá certo? Onde vocês irão aí ver a parte textual. Vocês vão fazer de acordo com esse texto do Luiz Gonzaga. Por isso é importante fazer a leitura do texto completo para poder responder as questões, tá bom? Então façam apenas a página 32. Então, essa vai ser apenas a primeira de muitas aulas nossas sobre esse gênero. Espero que vocês tenham entendido aí mais ou menos, tá certo? Então, vejo vocês na próxima aula. Até a próxima. Tchau!